oportunidade de me apresentar hoje. Meu nome é Elisa, eu sou pediatra, sou emergencista pediátrica e professora da medicina da UBRA, Universidade Luterana aqui do Rio Grande do Sul. A Regiane está com o microfone ligado, vou pedir para desligar, por favor, que fica dando um eco aqui para mim. Deu. Nada. Bom, então eu vou começar a nossa aula. Obrigada, Joca. Vou abrir aqui. Deu certo? Pronto. Está aparecendo. Está passando? Passando e na tela toda. Tudo ótimo, perfeito. Qualquer coisa, vocês me avisem, então, por aqui, que eu não fico vendo a câmera, mas aí me deem um sinal. Então, a aula hoje vai ser sobre o impacto que a pandemia da Covid-19 causou nas bronquiolites virais agudas. Esse estudo a gente fez na emergência pediátrica aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi o meu trabalho de mestrado e quero aproveitar esse momento para agradecer ao Joca, que esse trabalho acabou dando certo graças a ele. O Joca é chefe da nossa emergência, então aproveitar e agradecer. Muito obrigada, Joca. Aqui aproveitar para falar também que a gente tem um número grande de bronquiolites, principalmente no inverno, nas épocas que a sazonalidade favorece, então deu para fazer um trabalho interessante. Bom, então começando, em dezembro de 2019, a OMS notificou um número incomum de casos de pneumonia em Wuhan, na China. E a doença que mais tarde ficaria muito conhecida como Covid-19, se alastrou rapidamente por todos os continentes. Em 25 de janeiro foi notificado o primeiro caso na Europa. E exatamente um mês e 2 dias depois, já tinha sido notificado o primeiro caso no Brasil. Ainda em janeiro de 2020, a OMS declara, então, a Covid-19 como uma emergência em saúde pública, e em março do mesmo ano já é determinada, já é notificada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Bom, então, a Covid é uma doença com potencial para gravidade, uma infecção respiratória com potencial para gravidade, que é causada pelo novo coronavírus. E em crianças, felizmente, ela traz normalmente ou sintomas leves ou as crianças ficam assintomáticas. As crianças acabam, então, passando vírus, contaminando muitas vezes sem saber, pois estão assintomáticas. A mortalidade é baixa, poucas das crianças que são infectadas pelo SARS-CoV-2, eles desenvolvem doença grave, acabam precisando de UTI, acabam tendo sepse, síndrome da angústia respiratória aguda, alguma pneumonia grave, e a grande maioria apenas casos leves. E sempre é importante falar, né, que os piores desfechos clínicos que a gente encontra, as mais altas taxas de infecção são nas populações mais pobres, onde a gente vê mais uma vez que a disparidade social, não só no Brasil, mas no mundo, acaba trazendo um prejuízo econômico, social e na saúde para essa população. Bom, então, com a rápida propagação do vírus, com o vírus sendo uma novidade, com a alta mortalidade nos adultos, medidas preventivas, medidas de mitigação foram implementadas no mundo inteiro para conter essa rápida propagação viral. E das principais medidas que a gente teve durante a pandemia foram o distanciamento físico, a orientação das pessoas ficarem 2 metros de distância uma da outra, ordens de ficar em casa, em alguns países sendo obrigatório, em outros países o fique em casa se puder. Teve restrições a viagens, voos cancelados, aeroportos fechados, teve fronteiras fechadas. O uso de máscara obrigatório em alguns lugares, opcional em outros, mas utilizado por bastante tempo como uma medida muito importante. A higiene das mãos, que a gente já fazia antes, mas foi muito difundida e utilizada durante a pandemia, bastante uso de álcool gel. E uma medida polêmica que foi
o fechamento de creches e escolas. Essa medida ela não teve consenso entre os especialistas, porque era colocado na balança, de um lado, até artigos trazendo, por exemplo, o aumento da violência, com as pessoas ficando apenas em casa, também falando que o momento na escola poderia ser a única fonte de refeição, alimentação das crianças, falando sobre desenvolvimento, mas tudo isso versus o fato da importância de ficar em casa e não ter e conseguir diminuir essa propagação do vírus, porque a gente sabe que as crianças, muitas ficavam assintomáticas e acabavam contaminando outras pessoas. E é importante falar que não teve um consenso entre os especialistas, mas que as grandes sociedades, a Sociedade Gaúcha de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, foram sim a favor do fechamento das creches e das escolas, visto a importância que isso seria para não propagação viral ou para grande diminuição no momento. E tivemos artigos mostrando que após o fechamento das escolas, teve uma diminuição da propagação do vírus em alguns locais. E a vacinação também, que é a principal e mais importante medida de prevenção. A vacinação, infelizmente, né, teve uma discussão política em cima da vacina, que acabou fazendo muitos pais terem medo de vacinar as crianças. Nós que somos pediatras de consultório sabemos que os pais estão questionando, os pais estão não vacinando, os pais estão com medo, porque acabou tendo bastante fake news em cima da vacina. Mas o nosso papel como pediatra é, no mínimo, ser um grande incentivador sempre da vacina, porque a gente sabe a importância, o quanto doenças graves foram erradicadas, foram reduzidas graças à vacinação, e para a Covid não é diferente. Bom, dos sintomas mais comuns da Covid são sintomas de via aérea superior, coriza, febre, tosse, obstrução nasal, e 30% mais ou menos da população pediátrica vai ter também sintomas do trato gastrointestinal, vômito, diarreia, e uma pequena porcentagem da população pediátrica apenas vai ter sintomas graves. Esse artigo aqui, esse slide, na verdade, é só para dar um crédito para o pessoal da emergência pediátrica ali do Clínicas, a Jordana, que conduziu esse estudo, professora Patrícia, professor Joca, professor Piva, e para mostrar que desde o começo da pandemia, ali com as incertezas, as novidades, já estava sendo bastante estudado ali na emergência. Esse artigo é interessante, depois quem quiser ler, é um artigo sobre os fatores de risco para a Covid no Brasil, e eu usei ele como um dos textos base para escrever o meu, então acho que fica a dica. Falando rapidamente, então, sobre a bronquiolite é a infecção do trato respiratório inferior que é mais comum na pediatria, e nós sabemos que é a principal causa de internação em menores de 1 ano. Qualquer emergência, hospital pediátrico, internação pediátrica que a gente for no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa época do ano, a gente dá para usar a palavra, vai estar lotado, vai estar cheio de bronquiolite. Realmente são muitas internações por essa patologia, principalmente nessa época. O pico de incidência da bronquiolite se dá principalmente em bebezinhos de 2 a 6 meses, então essa é a população que a gente tem que ter um cuidado redobrado. Também é mais comum em meninos, né, sexo masculino sempre predominante, todos os artigos que a gente lê sobre bronquiolite, é mais comum também em prematuros. 2 a 6% dos bebês que internam com bronquiolite acabam necessitando ir para a unidade de terapia intensiva, e até 3% dessa população acaba precisando de ventilação mecânica invasiva. Bom, falando um pouco, então, da fisiopatologia da bronquiolite, vai ser um bebezinho com 2, 3 dias de pródromos virais, de sintoma de via aérea superior, como tosse, obstrução nasal, dificuldade para mamar, e depois, ali pelo 3º dia, vai evoluir para sintomas de via aérea inferior. Esse processo infeccioso que a criança acaba gerando um processo inflamatório, que causa edema da mucosa e do epitélio que reveste os bronquíolos, causando lesão e necrose desse epitélio, e ao mesmo tempo leva a um aumento exagerado da produção de muco,
tudo isso, então, fazendo com que tenha obstrução das vias aéreas. Essas duas imagens eu tirei de um artigo que foi publicado em 2016 no New England, e a primeira imagem ali a gente vê, então, uma criancinha saudável, com um pulmão saudável, consegue ver o lumínio bronquíolo, as células epiteliais. E já na segunda imagem a gente vê uma criança doente, hospitalizada, com bronquiolite. A gente vê que tem bastante edema, fibrina, o lumínio bronquíolo estreitado, bastante muco, causando, então, obstrução das vias aéreas. Em relação aos agentes, o principal agente disparado, todo mundo sabe, é o vírus sincicial respiratório. 50% a 80% das bronquiolites são por VSR, e nós temos vários outros agentes causadores de bronquiolite. Tem influenza, parainfluenza 1, 2, 3, adenovírus, coronavírus, metapneumovírus, adenovírus, rinovírus. Então, muitos outros vírus causam também bronquiolite viral aguda, mas o principal é o sincicial respiratório, é o mais comum. Esse vírus, ele tem um perfil de sazonalidade. Sempre que a gente avalia o vírus causador da bronquiolite, a gente vê que ele sempre vai ter esse mesmo perfil, de aumentar nos meses de... Começa a ter um aumento nos meses de outono, ali em abril, maio, tem o seu pico de incidência no auge do inverno, em junho, julho, agosto, começa a decrescer nos meses da primavera, até que fica quase zerado ali pelos meses muito quentes do verão. Esse perfil sempre é respeitado, ao menos sempre era, né, até a vinda da Covid, e depois eu vou mostrar ele num gráfico um pouquinho mais para frente. O diagnóstico da bronquiolite, ele é clínico, ele é 100% clínico. A gente tem testes de detecção viral que auxiliam no diagnóstico, mas eles não são mandatórios, obrigatórios para que a gente firme o diagnóstico de bronquiolite. A gente pode usar, por exemplo, os critérios do Instituto NICE, o Instituto de Excelência Clínica do Reino Unido, que traz, assim, uma criança com 2 dias de pródromo viral, com coriza, obstrução nasal, dificuldade para mamar, seguido de uma tosse persistente, somando com esforço respiratório, né, a tiragem costal e taquipneia ou ambos, e a ausculta pulmonar com sibilo ou crepitante ou ambos. Lembrando também, é importante falar que não precisa raio-x de tórax para fazer diagnóstico de bronquiolite viral aguda. O diagnóstico, então, é clínico. E o tratamento, apesar de anos e anos de estudo, o tratamento continua sendo de suporte. A criança tem que ficar hidratada, nutrida. Muitas vezes é importante, precisa passar uma sondinha para alimentação, para dieta. E também, o mais importante, quando necessário, o aporte de oxigenoterapia, utilizando inicialmente catéter nasal, catéter extranasal, e a gente vem estudando também e vendo bons resultados também na prática clínica, além de ver em estudos, o catéter nasal de alto fluxo, que quando ele é bem indicado, ele traz resultados muito bons, assim. Então, também como opção de tratamento. Esse gráfico aqui, ele é bem legal, ele é de um artigo que foi publicado em 2018 aqui no Brasil. Foi escrito, um dos autores é um professor da PUC, o professor Leonardo Pinto, e foi sobre o perfil das internações por bronquiolite no Brasil do ano de 2008 a 2015. E por que esse gráfico é tão importante? Porque a gente consegue ver bem o perfil da sazonalidade. Cada linha dessas é um ano, e a gente vê que era sempre exatamente igual a sazonalidade, aumentando ali em abril, nos meses do outono, tendo o pico de incidência no auge do inverno, em junho, julho, agosto, e caindo os casos, começando a cair pela primavera, com a mínima de casos no verão. Esse era o perfil clássico dos vírus causadores de bronquiolite. Esse slide, na verdade, ele é uma síntese do que vai ser a nossa aula hoje. Então, no fim de 2019, a Covid-19 veio
ocorreu rápida propagação do vírus SARS-CoV-2, uma alta mortalidade. Com isso, então, medidas de mitigação foram implementadas no mundo inteiro para que se tentasse conter essa propagação viral. E com isso ocorreu a redução da circulação de outros vírus respiratórios, causando impacto na epidemiologia de doenças respiratórias, e que no nosso caso aqui, então, a gente vai falar especificamente da bronquiolite viral aguda. Bom, então, quando a gente fez esse estudo, a gente tinha a hipótese, né, agora isso já é mais claro, mas lá em 2020 não era tanto, de que as medidas de mitigação que foram realizadas para a pandemia da Covid-19, elas resultariam em grande impacto na epidemiologia de outras doenças de transmissão respiratória, que nesse caso a gente vai destacar a bronquiolite viral aguda. E o objetivo principal, então, era verificar quais eram as principais características epidemiológicas da bronquiolite durante a pandemia da Covid-19. Esse período que a gente avaliou foi de março de 2020, quando começou a pandemia no Brasil, e a gente parou de coletar, de avaliar em junho de 2022, quando já não tinham mais medidas de restrição, e aí já mudaria um pouco o foco do estudo. Nós avaliamos todos os pacientes que internaram na emergência pediátrica aqui do Hospital de Clínicas nesse período, no período de março de 2020 a junho de 2022, e que tinham um diagnóstico clínico firmado para bronquiolite viral aguda. Ali é só uma fotinho da emergência pediátrica nova do Hospital de Clínicas, para exibir. E, bom, os critérios, então, que a gente usou para definir bronquiolite foram os critérios do Instituto NICE, que eu falei antes, criança com sintoma de viária superior, coriza, né, obstrução nasal, seguido de uma tosse persistente, seguido de taquipneia ou retração torácica, ou ambos, e uma ausculta pulmonar com sibilo ou crepitantes, ou ambos. As variáveis avaliadas foram todas as variáveis gerais e demográficas, idade, sexo, peso. A gente separou por ano, 2020, 21 e 22, para poder comparar os anos entre si, e também para poder comparar esses anos com o antes da pandemia, com o que a literatura trazia antes da pandemia. O agente etiológico a gente identificou ou por PCR ou por imunofluorescência, MIPAS, dependendo do exame que estava disponível na hora da chegada do paciente, porque antes da pandemia a gente não tinha como rotina aqui no Hospital de Clínicas coletar vírus em todos os pacientes, e depois da pandemia, durante a pandemia, a gente determinou então que ia ser coletado, e daí dependendo do exame que estava disponível no momento era realizado. E nós selecionamos então 3 principais vírus para poder analisar e comparar esses vírus entre si. O vírus sincicial respiratório, né, o principal vírus causador de bronquiolite, influenza e o SARS-CoV-2. Os desfechos que a gente queria analisar, principalmente o número de admissões por bronquiolite nesse período da pandemia, a necessidade que eles tiveram de usar catéter extranasal, catéter nasal de alto fluxo, ventilação mecânica, e o tempo de internação que esses pacientes ficaram internados, e o tempo de uso de oxigenoterapia. Também a gente avaliou o desfecho clínico final, se houve alta ou óbito. Então, nós encontramos resultados bem interessantes. Aqui, já nesse primeiro gráfico, bem legal, a gente consegue ver o quanto houve uma queda importante no ano de 2020 nas admissões por bronquiolite, o ano que as medidas de mitigação para a Covid-19 foram implementadas. Então, em 2018, a gente tinha 252 internações por bronquiolite viral aguda aqui no hospital. Em 2019, 216, ficava sempre semelhante. Quando eu olhei os anos anteriores, mesmo não colocando aqui, ficava aproximadamente esse número também. E no ano de 2020, a gente teve quase uma queda de 90% das internações por bronquiolite. E já dando um spoiler, assim, de resultados mais para frente, dessas 26 internações, nenhuma foi por vírus sincicial respiratório. Então, o VSR, o principal vírus causador de bronquiolite, nesse ano de 2020, a gente teve 0 internações por ele, no Hospital de Clínicas aqui.
No ano de 2021, com a liberação, a flexibilização de algumas medidas, a gente já teve um aumento desse número, mas ainda para 181, mas ainda mais baixo do que era anterior à pandemia. E aqui em 2022, eu acho importante falar que a gente só coletou até junho, que foi um número de 149 até junho, e depois, claro, eu olhei os resultados até o fim do ano, a gente teve um aumento exagerado, passou, assim, bastante os 250 do ano de 2018. Esse gráfico também é interessante porque a gente consegue ver mensalmente como eram as internações por bronquiolite. Então, na verdade, era aquele mesmo padrão de sazonalidade que eu mostrei no gráfico daquela pesquisa feita e que foi publicada em 2017, 18 aqui no Brasil, que aumentam os casos, então, nos meses de outono, abril, maio, tem o pico de casos, o pico de infecções ali em junho, julho e agosto, nos meses mais frios, na primavera começa a cair, até que no verão fica praticamente sem casos. E a gente vê que em 2018, 2019, era muito semelhante. E aí, o que aconteceu de diferente? O ano de 2020, que a gente teve essa queda absurda de casos por bronquiolite, que foi, então, teve as medidas de mitigação para conter o SARS-CoV-2 e acabou contendo muito todos os outros vírus respiratórios causadores de bronquiolite. A gente consegue ver que onde a gente tinha o pico de casos no auge do inverno, junho, julho e agosto, a gente praticamente não teve casos no ano de 2020. Em 2021, a sazonalidade, ela fica diferente, ela fica modificada. As medidas de mitigação são flexibilizadas aqui no Brasil, então a gente volta a ver casos de bronquiolite, mas de uma maneira diferente, sem aquele padrão habitual que a gente sempre via com um aumento nos meses de outono, aquele pico no inverno, então isso parou de existir nesse ano. E no ano de 2022, então, a gente tem esse aumento exagerado, tá? Que aqui foi colocado, então, só até junho. Esse gráfico também fica bem interessante, porque eu coloquei os meses frios, só os meses de outono e inverno, quando a gente tem a máxima de casos aqui de bronquiolite viral aguda. Então, o que a gente consegue ver? Ali em 2018, nos meses entre abril e agosto, a gente teve 146 casos no Hospital de Clínicas. Em 2019, 128, e aí essa queda gigantesca em 2020, que foram apenas 10 casos, e nenhum por sincicial respiratório, né? No ano de 2021, com a flexibilização das medidas, então, já temos um aumento de novo, mas ainda inferior ao que era anterior à pandemia, e esse aumento exagerado, subindo para 224 casos em 2022, quando todas as medidas foram flexibilizadas. Aqui, então, é um resumo disso que a gente viu, só para revisar aqui. Em 2020, então, com as medidas de mitigação para conter a rapidez com que o SARS-CoV-2 estava se propagando, houve uma redução importante dos casos de bronquiolite viral aguda. Em 2021, com a flexibilização dessas medidas, o sincicial voltou a circular, mas ainda de forma mais branda, e em 2022, com o término das medidas de mitigação, aí houve uma grande parte da população pediátrica contaminada com os vírus causadores de bronquiolite. Bom, daí a gente se pergunta, tá, e será que isso aconteceu só no Brasil? Como que ficou o resto do mundo, né, nesse período? Então, eu busquei, assim, alguns dos principais artigos que foram publicados em alguns países do mundo, para a gente ver como que ficaram os outros países. Esse é um artigo que foi publicado no ano de 2021 sobre a epidemiologia da bronquiolite viral aguda durante a Covid-19. Ele foi publicado na Catalunha por Carmina Guittar, e ele é interessante porque ele mostra a mediana de como era do ano de 2010 a 2020, então os 10 anos anteriores à pandemia, como eram as admissões, as internações por bronquiolite. E a gente vê aquele mesmo perfil de sazonalidade que a gente vê aqui, que aumentava, então, nos meses de outono, tinha o pico de incidência de casos no auge do inverno e depois o decréscimo dos casos.
e a gente consegue ver que eles tinham esse padrão semelhante ao nosso, e que no ano de 2020 aconteceu também semelhante, praticamente, que é aquela linha mais escura, né, mostrando 2020, praticamente inexistiram casos de bronquiolite. Durante o ano de 2020, sem pico de incidência, sem aumento no inverno, já que esse artigo foi publicado na Espanha por David Torres Fernandes, ele também é sobre o perfil das bronquiolites durante a pandemia da Covid, e ele traz um dado interessante. Ele mostra uma redução de 65% dos casos de bronquiolite durante a pandemia da Covid-19. Mas ele acha importante reforçar, e eu também acho, que esses casos que foram encontrados foram em janeiro, fevereiro e março de 2020, no que seria o final do inverno de 2019, mas que a partir de maio de 2020, praticamente teve 0 casos de internações por bronquiolite viral aguda. Então, esse número de 65%, na verdade, seria muito maior. Este artigo publicado nos Estados Unidos em 2021, de Konrad Krawiecki, também sobre o perfil das bronquiolites durante a pandemia da Covid-19, ele relata uma frequência de 14 vezes menos internações por bronquiolite viral aguda, se comparado aos anos anteriores à pandemia. E este artigo também, esse é muito bom, foi publicado na Austrália no ano de 2021, mostrando como ficou o vírus sincicial respiratório e o vírus influenza durante a pandemia da Covid-19. Ele traz 2 gráficos bem interessantes, porque ele mostra 8 anos anteriores à pandemia, como eram as internações. E a gente vê que seria aquela linha em preto, as internações eram muito semelhantes a como são aqui no Brasil, né, com o aumento dos casos no outono, o pico da incidência dos casos ali no auge do inverno, e depois decrescendo. E ali em vermelho é como ficou em 2020. Praticamente inexistiram casos de sincicial respiratório, então, durante esse ano. E a mesma coisa aconteceu com a influenza, que tinha a sua incidência mais alta ali no inverno, e em 2020 praticamente inexistiram casos. Ele coloca em números assim que diminuiu 98% os casos de sincicial respiratório e 99,4% os casos de influenza no ano de 2020. Essa tabela aqui também ela é interessante porque ela mostra a distribuição das internações por bronquiolite, mas sobre a quantidade total de consultas. Esse número, na verdade, ele é um índice. Para a gente entender melhor, eu coloco aqui, eu marquei nos meses mais frios, que a gente consegue ver uma diferença maior, porque nos meses mais frios a gente tem mais internações por bronquiolite. Então, esse índice que ficava 4, 3,8 em 2018 e 2019, em 2020 ele caiu para 0,5. Isso aconteceu em todos os meses frios. Teve um T significativo. O que isso significa? Que teve diminuição da quantidade de consultas de emergência durante o ano de 2020, mas teve uma diminuição ainda maior se a gente fizer esse índice das internações por bronquiolite. Por quê? Porque diminuiu muito a propagação viral. Em relação às características demográficas, então, que nós encontramos avaliando o ano de 2020, 21, 22, a gente encontra a idade em meses, semelhante ao que a gente encontra na literatura, que ficou uma mediana de 4,7 meses, fica dentro daquele 2 a 6 meses, né, que são a maioria dos internados por bronquiolite. Sexo masculino sempre predominante em qualquer artigo que a gente leia, aqui no nosso também foi o que a gente encontrou, 61% dos casos sendo do sexo masculino, e peso não, aqui para a gente não importa. Bom, então aqui só para mostrar que quando a gente busca artigos, a gente sempre vai encontrar dados semelhantes a esse, mostrando que, então, durante a pandemia ficou semelhante em relação ao que a gente tinha anterior à pandemia, em relação à idade, sexo. Em relação à etiologia viral, claro que o sincicial respiratório é o vírus, né,
mais prevalente, mas o que nos chama atenção aqui, que chamou muito atenção no trabalho, é que em 2020 foram 0 casos por vírus sincicial respiratório. Dos 26 pacientes, então, que tiveram bronquiolite, que internaram no Hospital de Clínicas durante o ano de 2020, 0 foram por sincicial respiratório, 0 por influenza e 2 por SARS-CoV-2, tá? Todos os outros não tiveram vírus identificado. No ano de 2021, o vírus sincicial respiratório, então, voltou a aparecer, ainda não tão, de forma não tão alta como quando era anterior à pandemia, e ali em 2022, só para lembrar que a coleta foi até junho. O influenza também, foram 0 casos de influenza no ano de 2020, depois teve também um aumento, e o SARS-CoV-2 também teve um aumento depois do ano de 2020. Quando nós revisamos a literatura, a gente também sempre encontra o sincicial respiratório como o principal agente etiológico causador de bronquiolite. Nesse artigo do New England sobre bronquiolite viral aguda, publicado em 2016, ele traz, então, esse valor de 50% a 80% dos casos de bronquiolite causados pelo sincicial respiratório. Em relação ao uso de O2 suplementar e aos desfechos clínicos dos pacientes, quando a gente compara os 3 anos da pandemia, 2020, 21 e 22, a gente vê que não tem diferença entre eles, não foi achado diferença estatística comparando os 3 anos, nem quando a gente olha para uso de oxigênio, nem para tempo de internação. E o que a gente consegue ver aqui? 60% dos nossos pacientes usaram só catéter extranasal e 20% evoluíram para alto fluxo. Eu acabei tirando aqui do trabalho, mas eu lembro, 4 pacientes apenas foram para ventilação mecânica, todos os pacientes saíram, todos tiveram desfecho clínico favorável e nós tivemos 0 óbitos por bronquiolite. O total de dias, a mediana de dias, na verdade, foi 2 de tempo de uso de catéter extranasal, a mediana foi 3 para catéter nasal de alto fluxo e a mediana de dias internado foi 2. Tá? Sem diferença estatística entre os anos, e quando a gente compara com a literatura, com como era, então, anterior à pandemia, a gente vê exatamente dados muito semelhantes. Uma média, assim, de tempo de internação de 2,9 dias e de 1,87, quase 2 dias para tempo de uso de oxigenoterapia. Esse trabalho é um trabalho bom, bem bom, publicado no New England, sobre o uso de alto fluxo em pacientes com bronquiolite. Então, a gente vê que se a gente compara com a literatura aos anos anteriores à pandemia, as bronquiolites agora não precisaram mais oxigênio, mais tempo de internação do que anterior à pandemia. Avaliando, então, as características demográficas e os desfechos clínicos, quando a gente compara todos os vírus, o que a gente consegue ver? O vírus sincicial respiratório, influenza e Covid, que não houve diferença estatística comparando os 3, nem para tempo de uso de oxigênio, uso de alto fluxo, tempo de dias internados. Então, a gente vê que esses vírus foram muito semelhantes, exceto o uso de oxigenoterapia, que a gente encontrou que o vírus que mais usou oxigênio no nosso estudo foi o sincicial respiratório, mas esse número isolado não nos diz muito, precisam ser feitas outras pesquisas, avaliar outros estudos sobre isso, fazer uma comparação com mais vírus. Então, o que a gente conclui do nosso estudo? Que houve sim uma redução muito importante das bronquiolites virais agudas durante a pandemia da Covid-19, houve uma redução ainda mais importante do sincicial respiratório, e que em 2021, quando o sincicial, quando as medidas de mitigação foram flexibilizadas, o sincicial voltou a ser o vírus mais prevalente. E a gente viu também que não houve diferença em relação nem à evolução clínica, nem aos desfechos dos pacientes, quando a gente comparou os 3 anos, nem quando a gente comparou com os anos anteriores à pandemia. Então, a gente vê que
durante a pandemia da Covid-19, as bronquiolites não foram mais graves. É isso. Aí para quem gosta de cinema, que nem eu, é a Amélie auscultando o monstrinho dela, que nem a Covid era um monstro pra gente no início da pandemia, quando era tudo tão incerto. Muito obrigada. Muito bom. Elisa, eu vou deixar para os elogios depois, tá? Obrigado também pela objetividade, como hoje é meio-dia de festa, assim, que bom que sobrou tempo, inclusive, para a gente poder fazer algumas perguntas, né? Muito objetiva mesmo, né? Moçada, aqui no chat apareceu o Felipe Skinny, e logo depois o Vitor, ele entrou com uma coisa genial, falando aqui da possibilidade de permissibilidade da hipoxemia. O que o Felipe diz? Não sei se o Felipe quer falar, mas traduzindo aqui na pergunta, ele diz o seguinte: existe um ponto de corte, uma saturação de corte segura para a gente manter o A2 ou até para suspender o A2? E aí o Vitor entra com essa contribuição do, olha só, o sujeito é emergência de adulto, mas gosta de uns palpites do lado pediátrico também, né? E aí ele diz, dá para permitir? Foi o que a gente viu no Congresso agora lá em Buenos Aires também. Na possibilidade de algum tipo de paciente, quem sabe a gente aguentar com saturação razoável, vamos ver o que é isso, mesmo sem oxigênio, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. A gente teve, só para vocês terem ideia, em Manaus, mês passado, morreram 6 crianças no único hospital que tem lá, com bronquiolite. Joel e eu participamos junto com o pessoal de Manaus também. Está um caos instalado no inverno agora há pouco, no síndrome respiratório. Então, tem alguma coisa realmente muito complicada acontecendo com o sincicial, se é depois da pandemia, se tem um vírus diferente, parece que não. Será que as crianças, elas vão tendo contato com o vírus, vão ficando com uma resposta inflamatória um pouquinho melhor, e elas pararam de ter nesse período, isso acabou sendo prejudicial? Então, são teorias que se levantou, e eu quero largar, assim, primeiro a saturação, se alguém quiser falar, e as pessoas vão colaborando, vamos ver. Do norte ao sul, vamos ver o que a gente tem de novidade. Ou de opiniões a respeito. Moçada, à vontade. Elisa, parabéns pela apresentação. Foi muito legal ver, né, as diferenças que a gente tem aí, em certo ponto, regionais. E acho que primeiro a gente podia falar aí da pergunta do Felipe, né? A gente reviu um artigo agora, ele é de 2017, mas na verdade ele fez um levantamento de todas as principais guidelines sobre bronquiolite em relação à oximetria que a gente pode aguardar para fornecer oxigênio para o paciente. E, em geral, o que a gente viu ali, não sei se vocês têm usado esse corte, é de 90 ou 92 de saturação, né? Sendo que o paciente que está relativamente bem, dá para suportar 90, né? E se ele não tiver muito desconforto, muito ataque de espineia, 90% de saturação é segura. Se o paciente estiver um pouco mais desconfortável, aí 92 seria o limite que a gente viu lá. Eles fazem uma revisão dos 10 principais guidelines em bronquiolite. Então, a gente tem usado aqui no nosso serviço esse corte aí. Não sei se vocês também. Não, aqui também tem sido essa proposta, até porque nossa sazonalidade é um pouco diferente, né, de sul e sudeste, porque aqui no Nordeste a gente não tem esse inverno tão rigoroso. Então, para a gente, passou carnaval, começa as bronquiolites, e esse ano realmente a gente tem observado que ano passado, entre 21 e 22, a gente teve um picozinho de influenza lá, dezembro, janeiro, depois bronquiolite, que durou bastante. E esse ano a bronquiolite aqui começou em março e está indo embora agora, que normalmente não chegava tanto, né? Assim, realmente, muitos casos.